Então, capítulo 19, glória a Deus, meu Deus. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Ele, então, Pilatos manda para açoitar, né? Ele vai para aquele lugar que já é mesmo para ser açoitado. Então, da casa de Caifás para a casa de Pilatos e da casa de Pilatos para o açoite, né? Para a gente ter uma noção do que está acontecendo. A gente viu esses dois no 18. E puseram na cabeça dele então a coroa de espinho, vestiram com uma capa de púrpura. Então começa os elementos aqui. Chegando-se, eles diziam: Salve, Rei dos Judeus, e batiam no rosto dele. Então, já aqui tem a questão da capa, né? Olha a capa, que bonita. É uma capa isso aqui. E da coroa de espinhos, né? A coroa de espinhos foram colocadas nele no lugar do sofrimento. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho ele motivo algum de acusação. Então levou para o sofrimento, traz todo ensanguentado. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho, a capa de púrpura, disse Pilatos: Eis o homem. Ao vê-los, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Né? Já está meio que para incentivar a multidão. Né? Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiam: Temos uma lei, e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque ele declarou ser filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Olha, desculpa dizer, Pilatos, mas nenhuma autoridade autoridade sobre mim. Terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Né? Aquele que me entregou é culpado de um pecado maior, mas a autoridade veio de cima. Glória a Deus, né? Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César, do imperador César. Quem se diz rei opõe-se a César. Então, se ele está falando que ele é rei, ele se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz. Quer dizer, agora então vamos para o julgamento romano, num lugar conhecido como Pavimento de Pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Então estamos falando de uma sexta-feira, do dia da Páscoa, às 6 horas da manhã, né? Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucificam. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então, Pilatos, então, tá bom. Então Pilatos age como um juiz, né? Avalia e manda ser crucificado. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Então, eles pegaram, né, as vestes de Jesus e sortearam, né? Ganharam um sorteio. E é impressionante como João vai pontuando cada uma das profecias que foram cumpridas em Jesus Cristo, para mostrar que ele era o Messias profetizado no Velho Testamento. E é interessante o que escrevi, porque também Pilatos profetizou, sem querer, ele disse: Ele é o rei dos judeus. Então,
brincando, mas ele falou a verdade. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então estavam a mãe, a irmã da Maria, né? A irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então estavam as 4 mulheres ali. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Meu Deus, que foi João, né? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então, aqui no capítulo 19, no versículo 30, não é? Tem a morte de Cristo. João 19, 30, Jesus entrega o seu espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado, especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Então, era uma sexta, né? E no dia seguinte seria o sábado. Então, mas quando viram então que os soldados quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida as do outro, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, para que se cumprisse, né? Então aí continua. Em vez disso, um dos soldados perfurou então o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, perfurou e saiu sangue e água que fica retida nos pulmões, né? Então, aqui vem também uma profecia que a gente tem, inclusive, vivido ela muito esse ano, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Olharão para aquele a quem transpassaram. Então, mais uma profecia se cumprindo, Zacarias 2,10, olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão e lamentarão como quem chora a perda do filho mais velho. Então, mais uma profecia se cumpre quando eles perfuram o lado de Jesus. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Então, João, né, que viu isso, está dando testemunho, está escrevendo porque eu testemunhei, eu vi. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele a quem transpassaram. Né? Então, Zacarias 12, 10. Meu Deus, que tremendo, não é? Glória a Deus. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então entra aqui o José de Arimateia, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente José de Arimateia, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Então estava acompanhado de Nicodemos. Olha que interessante, o Nicodemos reaparece na história. Agora, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite, Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali.
né? Colocaram Jesus ali. Que é o sepulcro que pertencente a José de Arimateia, que era um homem rico e tinha esse lugar ali, e ali usaram o corpo, sepultaram o corpo de Cristo. É interessante que eles ungiram o corpo mais uma vez, né, com a mirra e aloés, 34 quilos, ou seja, é um valor enorme isso, né? Mas eles ungiram o corpo inteiro de Cristo, preparando e esperando, na verdade, para o dia da ressurreição. É interessante isso, né? Na verdade, fizeram ungindo, mas não que realmente eles estavam esperando, mas profeticamente eles prepararam o corpo para a ressurreição. Eles fizeram tudo de acordo. Ok? Então, glória a Deus. Aqui então termina a sexta-feira, antes das 6 horas, né? Antes das 18 horas, que é quando termina o dia da sexta e começaria o sábado, né? Começaria o sábado, a partir das 18 horas, e é quando, então, no domingo de manhã, é que nós vamos ver a ressurreição de Cristo, né? Então, esse é o tempo do silêncio. Então, morte, silêncio e ressurreição. Muito bem? É isso. E aí a gente vamos para o capítulo 20, que aí a gente já vai para o domingo. Mas, querido, esse é o processo de Deus, amém? Morte, um tempo de silêncio, porque vem a ressurreição.